Olá, estamos iniciando mais um episódio da série Memória Política de Nova Friburgo. E hoje o nosso convidado é Gilberto Salarini. Gilberto, seja muito bem-vindo a este projeto. E antes eu gostaria que você se apresentasse para a gente conhecer um pouco da sua trajetória política em Nova Friburgo. Muito obrigado pelo convite. Nós começamos a nossa vida política em 1980, vida política com mandato. Em 1982, que foi meu primeiro mandato como vereador. Mandato esse de 6 anos, né? Foi um mandato diferenciado de 6 anos, e depois nós viemos, paulatinamente, sendo reeleito, nós tivemos a oportunidade de ser vereador nesta grande cidade de Nova Friburgo por 5 mandatos. Nós defendemos os interesses da nossa comunidade, como sempre, né? E por 5 mandatos nós tivemos essa condição de ser vereador em Nova Friburgo, que muito nos honra de ter participado da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Você diz nós, porque você faz parte de um grupo, né? Eu faço parte de um grupo e é a população que me levou. Né? Certo, entendi. Porque a gente está na Câmara pelos votos dos nossos eleitores, Então, eles é que têm o nosso mandato na mão. Então, nós sempre trabalhamos em benefício da comunidade de Nova Friburgo. Gilberto, gostaria que você falasse um pouco, ainda antes da sua primeira eleição, porque você foi eleito em 1982 e nós já tínhamos ali o pluripartidarismo, né? Foi a primeira eleição municipal com vários partidos pós-ditadura de 64. E até então, o município era dividido em Arena e MDB. E você me contou, certa ocasião, que tinha uma boa relação... Não vai me entregar não, né? Não. Depois eu entrego. Você tinha uma boa relação com o doutor Amâncio, que era prefeito e líder do MDB. No entanto, quando você foi eleito, você foi eleito no grupo do prefeito Heródoto Bento de Mello, que era, naquela época, da Arena. Como é que era essa relação, como é que foi essa relação sua com o doutor Amâncio? Ele chegou a te convidar para entrar na vida pública? Verdade, Jorge. Eu sempre tive bom relacionamento com todos os partidos e com todos os políticos de Nova Friburgo, certo? Mas naquela época a gente já participava da política estudantil. E lá em Conselheiro, eu era residente em Conselheiro Paulino, e o doutor Amâncio tinha muita proximidade com a família da minha esposa, a família Pacheco. Então nós, com esse contato, e ele visualizou que eu poderia ser um candidato a vereador, ele fez o convite. Mas naquele momento, só existia o seguinte: eu estava entrando fiz um concurso público federal para o INSS, eu estava entrando, né? Eu era muito jovem, eu estava entrando. Então, ser candidato pelo MDB era difícil, porque tinha que ser candidato da situação, da Arena, né? Tinha que ser candidato da Arena. Então eu não aceitei naquele momento, achei que não deveria aceitar, e posteriormente eu vim ser candidato sim pelo grupo do Dr. Heródoto Bento de Mello, e a trajetória política a gente já falou um pouquinho aqui antes, mas é isso aí. Eu tive o prazer, não só o Paulo, não só o Amâncio, como o Paulo também, sempre tivemos bom relacionamento com o Dr. Paulo, mesmo sendo oposição ao Dr. Paulo, a gente tinha um relacionamento muito bom. O Gilberto, dessa época, no tempo de Arena e MDB, conselheiro, eu estava começando a minha carreira no magistério, no Colégio Rui Barbosa, ali ao lado da sua casa, né? Isso. E conselheiro era o seguinte, vê se você confirma isso. Os caciques políticos lá do distrito reuniam e falavam assim: o vereador vai ser fulano de tal. Isso. Era assim mesmo? Era assim mesmo. No tempo que eu, por exemplo, onde era o galpão de hortifruti grangeiro ali, que era na frente da padaria Moura, que hoje não existe mais, ali era a reunião política de Friburgo, de Conselheiro Paulino.
Então se reuniram lá, então eu era o candidato, o doutor Amâncio lá. Não, o Salarino tem que ser o candidato. Eu disse, não, mas eu não quero. Tem que ser o vereador. Já era eleito, né? Eu não quero. Aí saiu todo mundo frustrado. Mas aí tinha um contador do Raul Monteiro. Você lembra do Raul Monteiro? Que era artefato de... Era aí onde é a Vermar hoje. Exatamente. Né? Doutor Raul Monteiro. Aí vinha um rapaz de bicicleta que era contador do Raul Monteiro. Aí meu sogro... Nas horas vagas era metido a goleiro. Metido a goleiro como eu. Aí meu sogro, Zequinha Pacheco, falou assim, lá, aquele contador que vem lá, ele é bom, ele pode ser o vereador nosso. Aí pararam a bicicleta dele, Geraldo Silva. A bicicleta, Geraldo, você vai ser o nosso vereador. Não, você vai ser que Salarino não pode, não quer. E Geraldo foi vereador, vice-prefeito. E foi um bom vereador. Então, o grupo político de Conselheiro era forte. Começou com Lafayette Bravo, né? Lafayette pai, né? O avô do Renato. E aí veio Zé Luiz, Geraldo, né? Barão, Zé Luiz da Silva, Barão. E aí sempre tivemos Jorge Muniz. Né? E ali era o seguinte, eles falavam, vai ser o vereador. Quem vai ser o vereador? Jorge Muniz. Pode contar que está eleito. O grupo fechava tudo. O grupo fechava tudo. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Sendo que era o grupo do MDB. O grupo da Arena, o grupo do Heródoto, não tinha isso. Então eu não tive naquela época esse fechamento do grupo, porque eu não fui candidato do grupo do MDB, eu fui candidato do outro lado. Então eu não tive isso. E mesmo assim, eu tive a maior votação de conselheiro naquela época, em 82, né? Que eu tive 2.789 votos em 82, e Haroldo teve mais dois votos que eu. Haroldo foi o mais votado. Né? Mas o que diferencia essa articulação política do partido para dizer fulano vai ser o vereador, ele era eleito, dos tempos atuais? Não diferencia, mas era que o grupo era muito fechado. Era coeso, né? Em conselheiro, eles tinham tinha que ter um vereador de conselheiro. Então, eles, para fazer isso, o conselheiro tinha uma quantidade de votos pequena naquela época. Então, para fazer isso, eles se fechavam em torno de um nome e elegia, desde a época do Lafayette Bravo. Lafayette veio como vereador, depois vice-prefeito doutor Amâncio, né? E assim foi. Aí depois veio Zé Luiz da Silva como vereador do grupo, depois veio Geraldo Silva do grupo e Jorge Muniz também do grupo. Eu aqui fui do outro grupo. Interessante, Gilberto, no dia da eleição do conselheiro, você falou do barracão e o eleitor passava antes do barracão. Ele passava no barracão antes de votar no Feliciano Costa. Aí lá no barracão era aquele negócio de cédula. Aí recebia um lanche lá, uma conversa no ouvido, não sei o quê. Às vezes ele vinha com a cédula na mão da Arena, eles trocavam a cédula. Não, essa não vale não, toma outra aqui, não era assim? Era assim. Era interessante. Agora ali, você falou, foi o velho Lafayette, que dá nome à praça, né? Depois Lafayetinho, depois Zé Luiz. Jorge Muniz. Geraldo e Jorge Muniz. Isso aí. Aí depois veio Renato Bravo, eu, vereador de lá. O Jorge foi reeleito várias vezes. Jorge teve 4 mandatos. Né? Exatamente. O que tinha conselheiro Paulino assim, para ter assim, ter o vereador local? Porque o conselheiro Paulino é um distrito urbano, né? Assim como aqui no centro da cidade. Agora é urbano, mas não era. Não era, não. Para você ter uma ideia, eu tenho... Então você pegou em tempo eu tenho uma foto, eu e Heródoto, lá na curva do Floresta, onde tem o bar do Davi ali, você sabe onde é que a gente faz? A gente que faz campanha na rua, a gente conhece todos esses lugares. Dali de cima, eu tenho uma foto com o Heródoto, nós tiramos para Conselheiro, o loteamento São Jorge, todo de flores ainda. Que aquilo ali, o São Jorge hoje, que é o grande polo de moda íntima, aquilo era toda a plantação de rosas e palma do Alberto Pinheiro. Exatamente. Certo? Aquilo ali não tinha nenhuma residência, só tinha uma residência no canto, que era do administrador João Alexandre, que morava naquela casa ali.
Então, eu tenho essa foto assim, que não tem. Aí tinha igreja, você via Conselheiro, aquela praçazinha, o morro que passava o trem por cima da praça de Conselheiro, o trem passava por Ramal do Sumidouro. Ramal do Sumidouro, ali você vê como é que a coisa. Então, naquele período era um distrito de Conselheiro, mas era rural. Rural, totalmente rural. Né? Depois é que foi crescendo. Hoje Conselheiro, você já não. Nós que somos, temos raízes de Conselheiro, nós não conhecemos já poucas pessoas de Conselheiro. Conhece? Muito difícil. Eu lecionei sempre foi isso. Eles fechavam a questão para ter a representatividade do distrito na Câmara Municipal. Que iniciou lá atrás com Lafayette Bravo, depois veio com Lafayetinho, depois veio com Zé Luiz, Geraldo Silva, Jorge Muniz, Gilberto Salarini, Jorge de Carvalho e assim vai. O dia da eleição do conselheiro era. Agora você e tinha briga também. Muita briga. Muita briga. Agora você falou uma coisa que é interessante, os vereadores, assim, pelo que eu já percebi dessa sua geração, eles renovavam sucessivamente os mandatos, né? Hoje em dia não acontece muito na Câmara, não, né? Você foi vereador 5 mandatos, né? É verdade, a gente sempre fez um trabalho, como eu falei no início, direcionado à nossa comunidade, né? Então a gente tinha o contato direto com a comunidade e a gente sabia os anseios da comunidade, então a gente tinha esses contatos e atingia a comunidade. Na verdade, o vereador é o corretor de soluções, né? Eu sempre dizia isso muito na Câmara, que o vereador é o corretor de soluções. Você tem um problema, você tem que resolver, mesmo que você não tenha a solução de momento, mas você tem que dar uma atenção ao seu eleitor, e assim vai. E a ligação que a gente tinha dentro do distrito era muito grande, né? Então a gente vamos dizer assim, era o representante de fato do distrito. Tudo que alguém precisava no distrito, procurava o vereador do distrito. Então ele era o corretor de soluções. E os prefeitos diziam o seguinte, a pessoa ia pedir alguma coisa ao prefeito, procura o Salarini, que diga tudo que você precisa e nós vamos ver o que fazer. Então o prefeito valorizava o vereador, a bancada que ele tinha na Câmara, porque dificilmente o vereador eleito num partido apoiava o prefeito de oposição. Era muito difícil. Foi eleito no MDB, ele era MDB até o final Às vezes votava alguma coisa a favor, quando tinha um interesse maior. Mas não tinha esse negócio. Hoje você não tem base aliada, você tem base alugada. Alugada. Não é? É lamentável o que se vê na Câmara, mas isso é atualmente. Né? Mas é interessante essa comparação, né, que você fez aí. Hoje você vê, por exemplo, o prefeito atual, ele elegeu um vereador. No entanto, ele tem 17 com ele. Esse que foi eleito com ele está na oposição. Então não forma aquela consciência política que existia antigamente. Apesar de que hoje eles não têm respeito, na maioria não tem respeito um pelo outro, naquele tempo, mesmo mesmo sendo adversários, nós respeitávamos o companheiro de mandato, né, Gilberto? É aquilo que você falava, discutir, né? Discutir ideia. Não a pessoa, né? Mas a verdade é que voltando atrás um pouquinho, eu quando cheguei na Câmara, eu senti que o que é isso? Aí eu lembro até que eu cheguei para o Lúcio e falei assim, Lúcio, eu quero um estatuto disso aqui, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Na primeira reunião que eu tive, ele falou, estatuto, isso não tem estatuto, isso é lei orgânica. Isso não existe, estatuto é clube, isso aqui na Câmara é lei orgânica. Então eu quero uma lei orgânica dessa. Levei para casa e comecei a estudar a lei orgânica. Comecei a estudando, e aquilo ali começou a me dar muita condição de discutir com os vereadores mais antigos da Câmara, e baseado na lei orgânica. Então eu comecei, até comentar muito com o Jorge isso, eu comecei a dizer, de acordo com o artigo 202 da lei orgânica, é isso. Aí, então tá, então retirado. Aí foi assim, aí um dia eu errei o artigo, aí a pessoa que estava na tribuna do lado, então tá bom.
Eu falei, sabe uma coisa, o pessoal não conhece nada de linha orgânica. Eu vou começar a inventar uns artigos aqui que vai dar tudo certo. Aí eu acabei não continuando, mas estudar também. Aí todo mundo sabia que eu conhecia a lei orgânica total. Aí eu disse, de acordo com o artigo 42, é isso que está dizendo. Então tá bom. E assim ficou. Né? Então eu acho que hoje, a primeira coisa que um vereador tem que fazer, ele tem que conhecer a lei orgânica. Certo? Ele tem que conhecer. Gilberto, nós não tínhamos estrutura, né? Não tinha. A estrutura que eles têm hoje. Nossa hoje tem 5, 6 Nós tínhamos um assessor para de bancada. De bancada, certo? Então, e a gente não tinha. Você vê que aqui mesmo, quantas vezes na discussão que a gente tinha acalorada na tribuna, eu falava e saía para o banheiro. Não sei se você lembra disso. João Procópio um dia, né, entrou no banheiro com o pé, arrebentou a porta do banheiro, pegou no meu pescoço. Certo? Então, mas a gente saía daí, ia do outro lado, que tinha a cantina do Júlio, do outro lado, e onde é o Banco da Saúde, a gente ia tomar um vinho e comer palmito. Tá? Isso, eu e Fernando Pinto fizemos muitas vezes, até o dia que 2 senhoras entraram no restaurante, foram atrás da gente, entraram no restaurante, olha que palhaçada. Aí eu falei assim, Fernando, ó, agora. E elas nunca mais voltaram na Câmara. A gente brigava, mas a gente discutia na Câmara, discutia os projetos, discutia o bem para Nova Friburgo, mas a gente não era inimigo. A gente sempre foi amigo. Nós não tivemos nunca um inimigo aí como vereador. Salarino, eu não sei se você chegou a falar no início, mas só para a gente colocar um termo assim, seu primeiro mandato como vereador foi em que ano? Em 82. E você foi se reelegendo até? Em 88, de 88 a 92. 92 foi a eleição de prefeito. Você foi vice do Heródoto, fui candidato naquela de Paula Neucine e Alcia Paula, não é isso? Que nós ganhamos o processo na justiça. Isso. Né? Então, depois dois mandatos com a saudade, né? Aí eu fui vice-prefeito do Heródoto e nós assumimos a prefeitura em 95. O Paulo ficou 2 anos, né? Novembro de 94. Novembro de 94, é isso aí. Que nós assumimos a prefeitura, Heródoto prefeito e o vice. Aí eu assumi a prefeitura como prefeito em 95, em setembro de 95, que Heródoto se afastou para tratamento de saúde. E aí ele ficou 3 meses afastado, depois retornou. Aí eu fui candidato a vereador novamente. Depois veio em 2000, que foi com saudade, né, que foi meu último mandato. Mas eu tive... Como é que foi a aproximação sua com o Heródoto lá? Como é que você entrou no PDS? Como é que foi isso aí? Porque o PDS foi o sucessor da Arena, né? Através de contatos familiar. Meu pai era muito ligado a Heródoto. Tá? Meu sogro era ligado a Manso, mas meu pai era muito ligado a Heródoto. Aí, falecido papai, na conversa com Heródoto fez o convite. E até porque também, nessa situação de funcionário do INSS, eu tinha que me aproximar do lado da situação, não da oposição. Né? Porque naquela época o PDS era a situação, não era a oposição. Aí foi aí que eu me aproximei. Agora, para eu ser o vice, ele é que escolheu, fez uma reunião. Na eleição de 92, para você ser o vice dele. Né? É porque a gente tinha também uma projeção em conselheiro muito forte. Você vê que naquela época nós estávamos fazendo uma revolução do calçamento do conselheiro. Né? E é aquilo que você falou. Aí o vereador tinha essa condição de indicar a obra, realizar junto com o prefeito. E o prefeito, inclusive vocês implantaram a Secretaria de Conselheiro, que era uma administração. Aquela secretaria, aquilo era administração de conselheiro. Secretário especial, né? Nós desapropriamos que ali era o Cristo Rei. Cristo Rei. Nós ligamos, que a administração de conselheiro era na antiga barbearia do Seu Raposo, né? Ali na frente da escola de samba. Exatamente. Onde é o bar do Braddock hoje? Do Braddock.
Aí, do lado da Casa de Cultura. lá na Casa de Cultura. Então era uma sala pequenininha e nós levamos para o Prado, né, para a oficina. Quem mandava era Jamico, né? Jamico. Entrava governo, saía governo. Jamico que mandava. Aí nós conseguimos trazer o Albino, meu irmão, que é engenheiro, que estava na prefeitura de Resende. Heródoto botou ele como primeiro secretário de conselheiro, foi ele. Uhum. Né? Que aí que nós começamos a fazer aqueles calçamentos. Nós calçamos 96 ruas em Conselheiro só, naquela época. Em tudo, né? Foi um pool de obras que a Heródoto fez em Conselheiro. Então ali, e a Secretaria de Conselheiro foi projeto nosso, da criação da Secretaria de Conselheiro e a Secretaria de Olaria, assinado por mim e por outros vereadores, mas nós é que fizemos a Secretaria. Salarini, assim, o que você acha que foi a marca característica do governo do Heródoto? Obras, né? O Heródoto fez muitas obras, né? Você vê que as grandes obras de Nova Friburgo é o governo do Heródoto e o governo do Paulo, que o Paulo também, quando entrava, ele não parava as obras que o Heródoto estava iniciando. Hoje tem essa situação. Você vê que era aquela briga, mas era uma briga em benefício ao município. Porque era Heródoto, quem é Heródoto é Heródoto, quem é Paulo é Paulo. Então, mas todo mundo se respeitava. Então, não tinha os canais de comunicação no meio. E qual foi assim, por exemplo, a gente tem a questão do viaduto, né? Que foi, mas foi na época que ele não era prefeito, ele era diretor, diretor do DR. Mas, porque o Heródoto também tem essa coisa, assim, eu estou falando assim no imaginário da população, que a característica dele foi obra, mas, por outro lado, ele sempre foi visto como uma pessoa que não respeitava o patrimônio histórico. Por exemplo, o tradicional Teatro Dona Eugênia, na Rua Augusto Pinelli, ele já até me disse pessoalmente, depois Cinema Leal, que ele se arrepende muito de ter autorizado a demolição daquele teatro para construir um edifício, o edifício Gustavo Lira. Então, essa coisa da obra dele também, ele acabou criando uma pecha de não respeitar essa questão do patrimônio público. Mas ali, Janaína, no teatro, o pior do que aconteceu não foi que ele autorizou, não foi que o Heródoto autorizou. Ele comprou da família que era dona também do cinema... Aristão Pinto, que era dono do cinema Eldorado e dono daquela área. E ele, como empresário, ele demoliu e construiu o prédio. Ah, sim. Entendeu? Não foi um ato administrativo. Foi a empresa dele que comprou, demoliu e construiu o prédio. E ali é o que Salarini falou. Você, em plena ditadura militar, no governo forte, o prefeito não podia... O prefeito falasse que o Heródoto não ia fazer, vinha aquele negócio de Brasília e mandava fazer. Uhum. Não é, Gilberto? O prefeito do MDB ficava acuado. Aquilo que nós falamos já anteriormente, a questão da tentativa de intervenção militar no município, ocorreu. Então, é porque essa força política que existia não permitia muito debate. Eu duvido que hoje em dia alguém consiga demolir um prédio daquele. Não consegue. Consegue, não. Entendi. Até porque na rede social, na mesma hora, todo mundo... Mas isso aí eu não estou muito inteirado nesse assunto, mas de fato, ele era uma pessoa muito difícil. O Heródoto era uma pessoa difícil. Como que ele era assim, pessoa? Ele quando cismava de fazer aquilo, ia fazer mesmo, não tinha jeito, certo? Então é por isso que tinha muitos programas na Câmara Municipal, porque a maneira dele ser, dele querer impor as ideias dele, né? E a gente era ali que controlava mais o Heródoto. Eu passava muito tempo com ele, então a gente conseguia acalmar um pouco ele e abaixar o ânimo dele. Ele era assim autoritário, é isso? Muito autoritário, ele era muito autoritário. Agora, ele era uma pessoa que definia fazer aquilo e ia fazer mesmo. Sabe? A Queijaria Escola, por exemplo. A Queijaria Escola foi uma grande briga que a Câmara teve com o Heródoto, porque nós demos todas as condições, eu era presidente da Câmara na época, nós demos todas as condições de desapropriação de terreno, de tudo, para se fazer tudo aquilo, e foi feito. Uma das grandes obras do governo Heródoto é a Queijaria Escola, que aquilo ali foi um marco para Nova Friburgo. Mas num dia na inauguração,
foi a minha primeira grande briga com o Heródoto. Foi que a gente chegou lá para inaugurar, quando encerrou antes de como ver a placa não tinha o nome da Câmara. Aí eu chamei Heródoto, que negócio é esse? Isso é assim mesmo não. A Câmara tem que participar, a Câmara tem que estar aqui. Aí, eu vou fazer outro, agora já está aqui. Então daí nós até saímos, nós não ficamos na inauguração, que foi aquilo, você lembra que a fila de carros estava aqui em Duas Pedras na inauguração daquilo. Então, nós não ficamos, nós fomos lá para o SEASA, todos os vereadores nós ficamos no SEASA, nós não ficamos na inauguração da Queijaria Escola por esse motivo. Então era uma pessoa muito difícil, mas foi um grande administrador que Friburgo teve com o Paulo Azevedo. Então, o que eu digo, que o Heródoto começava um projeto e o Paulo continuava, e vice-versa. O Paulo fez a Via Expressa, que foi um grande... O Colégio Padre Rafael lá em cima, Heródoto começou o centro de saúde lá, e a unidade básica de saúde e a escola, e ele não terminou. Não terminou e o Paulo terminou. O Paulo terminou e manteve o nome do doutor Augusto lá. Você vê, por exemplo, na unidade de saúde. Você vê o Jorge falando no Cordoeira, você vê que o grande projeto habitacional que foi feito aqui foi o Cordoeira. Você vê que são residências decentes, Então aquilo foi um projeto que hoje as pessoas, tem gente ainda pagando aquilo, certo? Então, mas é um valorzinho mínimo. Então aquilo foi o grande projeto habitacional que a Heródoto fez em Nova Friburgo, foi o Cordoeira. Então, depois eu vou te fazer uma pergunta aqui. Faz agora. Pode? Pode. Aqui, a sede do MDB, nessa campanha que você foi vice-prefeito, que é Paulo e Neuci contra Heródoto e você, Neuci e Paulo, Quem é Paulo é Neuci. Na frente da minha casa. A sede do MDB era em frente ao prédio ali que você morava na Farinha Filho. Isso. E nós ficávamos ali, o nosso grupo ficava reunido ali. Como é que era você? Vocês não deixavam entrar na garagem, vocês não deixavam eu dormir, vocês não deixavam eu fazer nada, a verdade é essa. Então, porque o grupo era bem na frente, e a minha janela... Onde hoje é o estacionamento. É isso aí, onde é o estacionamento em frente à Câmara. Da carne. Aí, e o meu quarto ficava bem em frente à sede do MDB. E vocês não deixavam. Teve um dia que chegaram até a agredir. Mas eu não tinha nada. Não, você não, mas chegaram até a agredir minha esposa, não. Eu guardava o carro ali na Major. Quando a gente estava vindo um comício, vocês estavam chegando no comício, e minha mulher ficou apavorada, porque veio todo mundo em cima do meu carro, começaram a bater. Minha mulher ficou apavorada para sair, agrediram, bateram no rosto dela. Aquilo ali deu uma confusão, um troço... Deu sim. Deu uma confusão tremenda. Acho que o Paulo chegou até te procurar, não foi? Paulo no outro dia eles me procuraram e a gente nunca teve nada demais. Eram situações que ocorriam, mas era isso que... E a gente tinha isso, porque quem era Paulo mesmo, quem era Heródoto era Heródoto. Eram dois grupos separados, mas se respeitavam, não tinha agressão. Essa agressão que nós vimos aí... E a partir disso não aconteceu mais. Não aconteceu mais, porque foi acirrado, porque foi no final de comício. Aí, tudo no final de comício continua aquilo que está lá no comício, porque o comício primeiro, a gente que faz política de muito tempo, acho que o Jorge também, eu gosto muito de comício, eu sou palanqueiro, eu gosto de ir pro palanque, sabe? Eu gosto mesmo. Então gosto de isso não existe mais. Não existe mais, infelizmente. Isso acabou. Porque primeiro você começava com o eleitor lá e começar a falar, o nome gritar, e falar. Isso era muito gostoso, rapaz, você chegar e fazer aquele comício empolgado, porque a gente sabia da necessidade que a comunidade queria, então você chegava e botava na cabeça do eleitor aquilo que o eleitor queria ouvir, aquilo que ele precisava. Então a gente conseguia fazer com que o comício ficava vamos dizer, receptivo, né? O comício ficava receptivo. Então as pessoas saíam de casa para ver comício, não tinha show, não tinha cantor lá para fazer nada disso, não.
Às vezes a gente cantava também uma serestazinha, né? Então, Agora, mas isso aí era de antigamente, hoje não existe mais. Agora, uma coisa que eu já percebi, né, é uma impressão minha, que tanto o Heródoto como o Paulo Azevedo, eles tinham medo de preparar um sucessor. Geralmente aqueles, ou um vereador que se destaca... Olha como é que ela provoca. Não, geralmente um vereador que se destaca ou um vice que se destaca, quando eles procuravam o sucessor político, pegavam uma pessoa completamente estranha ao mundo político, e aí colocava ali, e aqueles que acompanhavam ele no governo, que tinham projeção, ficavam de fora da sua sucessão. E eu e Jorge já discutimos isso por muitas vezes. E está acontecendo hoje em Friburgo e aconteceu consequência disso, das duas lideranças. Nós fomos vítimas disso aí. Dessas duas lideranças, Heródoto e Paulo Azevedo. Nenhum dos dois, Eles não deixavam que um líder se projetasse, como você falou, Janaína. Então eu e o Jorge já conversamos muito isso. O Jorge foi prejudicado de um jeito e eu fui de outro. Então, quando eu era vice do Heródoto, que eu cheguei para ele, Heródoto, agora... é a minha vez de ser candidato a prefeito. Não, o candidato vai ser Fernando Pinto. Tinha nada a ver com ele. Pois é, tirava alguém da cartola. Por que Fernando Pinto? Não, porque o Chagas Freitas, Marcelo Alencar quer que o Fernando seja candidato e o candidato vai ser o Fernando Pinto. Então, aí já me cortou. Entendi. Já me cortou. Você sabe que aquela eleição, essa eleição o Paulo ganhou do Fernando, ela ficou mais fácil para o PMDB com a escolha que o Heródoto fez do Fernando. Porque se fosse você, Gilberto, você teria raízes dentro do grupo político. E o Fernando não tinha. Lógico. O Fernando era deputado estadual porque foi eleito com o nosso apoio. O apoio de vocês. Não é? O candidato de vocês tinha sido Renato Bravo, a deputado estadual. Que o Heródoto falava, o Renato é o meu candidato. É isso mesmo. E o grupo do Paulo elegeu o Fernando Pinto. E o Fernando Pinto, por razões que um dia ele pode falar aqui, ele resolveu romper conosco e se aproximou do Heródoto. E o Heródoto não foi leal ao Sallarini, o candidato era ele. E a eleição ficaria complicada para o nosso grupo, porque ele tinha base. Sim. E o Fernando era rejeitado em grande parte do grupo de vocês. Né? Totalmente. E desconhecido, eu vou dizer assim, da população, né, de um modo geral, né? Você acha que isso prejudicou essa sucessão política de Friburgo? E a mesma coisa eu falo do Paulo com o Jorge Carvalho. A gente conversava aqui na Câmara, então, e a gente até tentou se unir uma vez, eu e o Jorge, para um ser candidato a prefeito, outro a vice. E pode acontecer ainda, nós estamos vivos, mas o Paulo também nunca deixou que o Jorge conseguisse ser candidato a um cargo executivo. E a gente conhece as qualidades e a competência do Jorge, sabia que ele ia ser um grande prefeito em Friburgo. E aí tinha a alternância novamente do MDB e da Arena. Então ficaria um tempo o Jorge, o Sallarini, voltava o Sallarini e o Jorge, e não tínhamos quebrado aquela sequência de mentalidade política que existia no nosso município. Então, infelizmente, veio gente que não tinha compromisso nenhum com a nossa cidade, pessoas que não conheciam nossa cidade, pessoas que vieram aqui para destruir a nossa cidade, tá? E infelizmente ganharam a eleição e fizeram outros sucessores, e fizeram deputados e outras coisas mais, e nós ficamos, infelizmente, sem poder disputar as eleições, porque a nossa liderança, tanto o Heródoto como o Paulo, não deixou que a gente conseguisse ser candidatos. Eu tinha uma eleição bem encaminhada para deputado estadual. Inclusive eu encontrei Gilberto estava sem mandato. Aí Gilberto falou assim, você é o candidato? Eu falei, acho que sou. Ele falou, conta comigo. Eu ia trazer grande parte do grupo do Heródoto, que naquele momento estava perdido, e iria ficar comigo pela relação que nós tivemos. Eu, como secretário de Educação, o Gilberto era líder da oposição. Quantas vezes ele foi na secretaria, Jorge, eu preciso disso, o que você pode fazer? Assim, assim. Eu sempre atendi. E vice-versa. Não é? E quando eles estavam no poder, eu procurava o Gilberto, era a mesma coisa. Então existia esse canal
Existia a oposição ferrenha, mas existia o respeito e o canal de comunicação. Quantas vezes eu vi o seu Paulo Cordeiro entrar no gabinete do Paulo Azevedo? E era o homem de finanças do Heródoto. E Fernando Barros, genro do Heródoto, era o canal de comunicação. E no Legislativo éramos nós dois. Então não havia dificuldade de se formar esse grupo para levar Friburgo ao século XXI. Só que eles não deixaram. E aí é o que nós temos hoje. Né? Que depois veio a saudade, né? Saudade 2 mandatos. 2 mandatos. Eleita e reeleita. Né? E Heródoto voltou, mas já doente, sem condições nenhuma. Né? E até nesses momentos, nessa última candidatura do Heródoto, ele foi me procurar para ser o vice dele novamente. Jogou em cima da minha mesa lá no escritório um monte de projetos que nós não tínhamos concluído. Nós não conseguimos concluir no nosso mandato. Eu vou ganhar a eleição e nós vamos concluir agora. Fazenda da Laje e outras coisas mais, né? Então, eu falei assim, Heródoto, eu não quero ser candidato, eu não quero. Até porque a família do Heródoto não queria que ele fosse candidato. Então, Heródoto saía para conversar comigo, naquela época a dona Betty ligava para a Regina falar comigo, para tirar da cabeça, Regina minha esposa, para tirar da cabeça do Heródoto de ser candidato, porque a família não queria que ele fosse candidato mais. Até porque da situação que ele se encontrava, saúde, etc. Então eu falava para o Heródoto, não, eu não quero ser candidato. E me lembro que no último dia de comício da reeleição dele, ele me ligou, era 1h da manhã. Dá tempo ainda. Dá tempo de quê? Dá tempo de você ficar comigo. Vou ganhar a eleição. Aí eu falei, eu não posso, eu tenho compromisso. Dá tempo ainda. Desce aqui, conversa comigo. Desce aqui, conversa comigo que eu estou na esquina da tua cara. Eu falei, não, eu não vou descer não. Um abraço, tchau. Boa vitória. E ganhou a eleição. Antes de falar dessa reeleição dele, você citou a Saudade. A Saudade foi a primeira, foi uma prefeita que foi uma ruptura, né, nessa história política de Friburgo, né? Essa dobradinha de Heródoto e Paulo Azevedo. Ela realmente rompeu, né, com essa dicotomia desse governo. Ela foi um instrumento desse rompimento, né? Uma ruptura mesmo, né? Ela foi vereadora, até muito apagada como vereadora, extremamente apagada, aquele negócio, não conhecia regimento interno, não conhecia nada. E passou pela Câmara e tentou ser deputado estadual, teve uma votação interessante e aí ela veio candidata a prefeita nessa com Fernando Pinto e Paulo, foram os 3, né? Ela teve nessa eleição como vice o Renato Abirrâmia. Isso aí. Né? E depois, né, de 2000, aquela situação toda da água que minou muito o governo do Paulo e a liderança dele, ela sentiu que ali era o momento. E ela veio, foi eleita com apoio de grande parte do grupo do Heródoto, não foi? Foi. Muita gente. Inclusive os empresários da cidade. Gente. Os empresários todos ficaram com ela. E ela foi reeleita. Ela foi eleita prefeita em 2000. E depois foi reeleita. Depois foi reeleita. Então vocês consideram realmente que o governo... E fez o filho deputado. Ela realmente foi uma ruptura, né? Foi instrumento de rompimento daquela estrutura. Isso vinha desde César Guiné, né? Aquela dobradinha, né? Desde de Galdino com Dante. Galdino com Dante, Friburgo sempre teve era Galdino do Vale, Dante Laginestra, né? César Guilherme e Miller. Feliciano e Amâncio. Heródoto e Paulo. E vinha nessa situação. Isso quebrou um pouquinho no governo do Alencar, lembra? Teve o Alencar também no meio disso. Isso é verdade. O Alencar ficou aqueles 6 anos, mas o Alencar ele não representava nem a liderança do MDB, nem a oposição da Arena. Ele foi como se um prefeito de transição, né? Verdade. Ele não a transição entre Feliciano e Amâncio para Heródoto e Paulo passou pelo Alencar. Passou pelo Alencar, é verdade. Ele merece um trabalho... É curioso, né? Curioso, Essa... O Alencar é uma figura sensacional
Né, Gilberto? Não, cara, ele foi vereador por 2 mandatos, né? 2 mandatos, depois foi prefeito. Essa última reeleição do Heródoto, né, me lembra muito aquela música do Getúlio Vargas, bota o retrato do velho, de novo, né? Ele veio com chapéu, todo mas essa foi antes. É o velho, o chapéu e o trem. Então, a última do Heródoto. Aquele... Não é mesmo. Chapéu e trem. Foi que depois foi a última. É isso aí. Era viável mesmo aquele projeto dele do trem, lógico. Do trem, que parecia uma coisa muito de marketing. Sobre trilhos, não, nada. Mas eu digo assim, financeiramente aquilo era viável. Aquilo ele tinha até já empresários internacionais que já iam fazer esse Caixa projeto. Econômica chegou a depositar um dinheiro. Mas isso aí tinha, sim, ele ia fazer isso mesmo. Porque a mobilidade urbana é um problema sério em Friburgo, hoje não existe, né? Você vê, sexta-feira você andar de carro em Friburgo é um problema seríssimo. Com essas obras que estão sendo feitas pelo Estado, é uma coisa incrível. Salarino, a gente sempre gosta de trazer histórias assim, de alcova, né? Essas histórias que ninguém conhece. Histórias interessantes, tanto da Câmara Municipal, que você pode contar, que você foi vereador há muitos anos, né? Que é muito legal que a gente falou assim na introdução sobre a Câmara, né? Como era antigamente. E o que você pode contar de pitoresco em relação ao Heródoto, uma característica dele, uma marca pessoal? Você já falou dessa questão do autoritarismo, né? Que ele não ouvia ninguém, isso a gente já sabe. Mas o que você se lembra, assim... Ele era muito amigo. Ele era uma pessoa autoritária, mas ele era amigo. Ele quando gostava da pessoa, ele gostava mesmo, ele era amigo das pessoas. Então, ele tinha aqueles rompantes dele, mas ele depois fazia, como eu sempre falo, né? Dava a ternurada dele e a gente conseguia sair tudo em boa. Mas eu respeito muito, sempre respeitei muito a figura do Dr. Heródoto, e a gente aprendeu muito com ele na administração, porque além de ele ser um grande administrador, ele gostava de Nova Friburgo, ele amava esta cidade, né? Então, a gente aprendeu a gostar de Friburgo do jeito que ele mostrava Nova Friburgo. Ele vendia Friburgo para o exterior e para outros estados, muito bem vendido. Então, Heródoto era um maior propagandista desta cidade, foi Heródoto Bento de Melo. Ele fazia de Friburgo, e a Queijaria Escola é um marco desse trabalho que Heródoto fez para divulgar a nossa cidade. Ele começou com Ariosto, né? Ariosto foi candidato. Essa relação com a Suíça, né? Começou com Ariosto. Foi com Ariosto. E aí ele herdou essa bagagem, aí ele esse pegou contato. Do Ariosto, depois que o doutor Ariosto morreu, ele pegou ele, doutor Rafael Jacur e Paulo Cordeiro. Eram os 3 que faziam esse trabalho junto com a Associação Friburgo, Nova Friburgo. Gilberto, fazer uma pergunta política a você, porque é uma curiosidade que eu tenho. Essa eleição de 82 foi uma eleição de vereador a senador, passando por governador. Você tinha que votar no partido, você não podia votar no candidato. Quer dizer, até votava no candidato, mas, por exemplo, se você votasse em Gilberto para prefeito e Jorge Carvalho para vereador, o voto era nulo, porque nós estávamos em legendas diferentes. Então, era aquele voto casado, do vereador ao senador no mesmo partido. E eu me recordo que o deputado Saramago Pinheiro ajudou muito a campanha de vocês naquela época e teve uma votação expressiva em Friburgo. Aí, a eleição seguinte, Heródoto rompeu com Saramago e apoiou Dornelles. Como é que foi esse rompimento? Depois até eu tenho uma história para contar do Saramago. Mas eu queria saber como é que vocês que eram tão ligados ao Saramago, ele ajudou tanto, como é que ocorreu esse rompimento? Eu posso te responder, Dornelles. Esse rompimento com o Saramago, eu não participei disso, eu não tenho conhecimento, certo? Sei que houve, mas não tenho conhecimento. Que deixou um amargo muito grande. Deixou um amargo muito grande. Agora, esse do Dornelles, um dia eu com ele no gabinete, nós precisamos ter um deputado federal
que tenha condições de ganhar a eleição para nos ajudar em Brasília. Procure um deputado e traga aqui, assim mesmo, e traga aqui para a gente fechar o acordo com ele. Aí eu falei, mas quem? Aí ele falou assim, esse aqui, ó, secretário de Fazenda, vai ser candidato, é sobrinho do Tancredo. Ministro da Fazenda. Não, era secretário de Fazenda naquela época. Não, era ministro Sarney, não? Não, secretário de Fazenda. Aí, onde é que ele está? Ele vai estar em Macaé. Vai estar em Macaé numa reunião do sindicato, não sei o que. Aí quem era vereador com a gente era Alvir Macedo. Lembra do Alvir? Alvir era presidente do sindicato aqui do Metalúrgico, né? Alvir, eu preciso ir nesse sindicato em Macaé, assim, aí ele acertou tudo e nós fomos a Macaé encontrar com o Dornelles. Conversamos com o Dornelles lá. Não, o prefeito quer fazer um acordo com o senhor para fazer esse apoio na região serrana. Aí ele me atendeu. Não, eu não estou. Minha campanha é mais aqui na região metropolitana. Eu não estou querendo subir muito, não. Mas aí eu falei, não tem problema não, mas eu como bom vendedor, que eu sou vendedor, se o senhor mudar de ideia, está meu cartão aqui, o senhor me liga. E viemos embora, chega lá, vamos não quer nada, não. Não quer saber de papo, já está eleito, não quer saber de papo, não. Mas não levou 2 dias, o Dornelles me ligou. Eu preciso ir, aí marquei com a Herota, conversamos. E aí o Dornelles, na verdade é o seguinte, o Dornelles não conhecia nada para cá. Certo? Então ele veio aqui, nós fizemos, olha, vamos dar o apoio ao senhor. Só que o Dornelles queria conhecer tudo. Então, toda quinta-feira, o Dornelles vinha para Friburgo, toda quinta-feira. E me pegava, a gente saía, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, e ia até sexta-feira, toda semana. Ele fez isso toda semana, até se transformar dos grandes políticos dessa região. E talvez o político que mais ajudou essa região como deputado foi Francisco Dornelles. Porque nós íamos toda semana em todos os municípios verificar o que o município queria. Ele ia nos prefeitos. Inclusive a compra da sede do Banco do Brasil, que hoje é a sede da Câmara, ele nos ajudou muito. Com o Paulo aqui lá no Suspiro mesmo, na praça e tudo. Então, ele sempre fez isso. E eu participei muito com ele nisso aí. Tivemos a oportunidade de ter essa amizade com o Dornelles, e naquela época nós juntamos o Paulo, o Herota, nosso grupo, o grupo de vocês, e o Dornelles foi o mais votado deputado aqui, que teve mais 10.800 e alguns votos. É isso? Não sei se você lembra disso. Ali foi a eleição do Moreira Franco, né? Isso. Então, esse caso do Saramago, eu não tenho agora. Eu tenho, porque eu fui o instrumento para trazer o Dornelles para a região e levar o Dornelles para conhecer todos os municípios dessa região que ele não conhecia. Então nós tivemos essa oportunidade através do pedido do Herota. Aí teve um comício aqui na praça, Dermerval Barbosa Moreira, teve uma carreata grande, e Moreira candidato a governador. Dornelles do grupo e tal, aí sobe ao palanque. Aquele dia eu falei, política, eu só não vi boi voar. Aí sobe o Moreira, palanque, do lado esquerdo o Paulo, do lado direito era Herota. Aí Moreira pega o braço dos dois e levanta. Eu falei aí, briga por política quem é bobo, né? Isso é verdade. Porque ali estava consolidado. Mas aí o que acontece? Bom, 86 isso, o Dornelles bem votado. Um grupo do MDB não aceitou o apoio a Moreira Franco, dentre as pessoas do MDB que não apoiaram Moreira, eu estava. Nós não ficamos com Dornelles, não ficamos com Moreira, fizemos um grupo meio que independente. O Saramago perde a eleição. Lembra disso? Ele era um deputado de 5 ou 6 mandatos. 5 mandatos. O único vereador que ficou com Saramago em Friburgo foi Benício Valadares. Verdade. Não é? Benício foi o único que ficou. E o Saramago ficou com uma mágoa do Herota muito grande, muito grande. Aí quando o Herota vem candidato a prefeito para suceder o Paulo,
com você de vice, ajeitaram uma gravação do Saramago para colocar no programa de TV, mas acabando com o Heródoto, negócio pesado. Eu assisti. Aí nós estávamos lá na produtora assistindo aquilo, e o pessoal, nossa, tem que ser na véspera da eleição, não sei o quê. Aí eu senti que Paulo baqueou. Aí Paulo falou assim, não, vamos pensar direitinho. Aí o pessoal foi embora, eu fiquei lá com ele. Ele falou assim, o que você acha? Eu falei, não gostei não. Ele falou, nem eu, não vou botar isso no ar não. Isso é pessoal. É isso mesmo. É o respeito, né, João? Pessoal, aqui, não vai acrescentar nada, está atacando a pessoa do Heródoto, não a forma de governar, de agir politicamente. Eu falei, como é que você vai fazer? Ele falou, eu vou empurrando com a barriga. Chegar perto da eleição, se o pessoal vai esquecer disso, eu não vou colocar isso no ar. Aí chamou lá os responsáveis pela produção e falou, eu quero esse vídeo. Era aquelas fitas ainda. É. Aí levou aqui para casa. Deve ter na enchente. Na enchente deve ter. Gilberto, Você vê como é que eles se respeitavam. Exatamente. Né? Era tudo, Janaína, não tinha nada que falasse da vida pública de Heródoto. Era coisa pessoal. Entendi. E aí, já tinha uma certa ética. Muita ética isso. Gilberto, nós já estamos no final, né? Nosso tempo está esgotado. Eu gostaria que você fizesse algumas considerações finais sobre essa política do passado, sobre essa memória da política em Friburgo. Eu queria agradecer a vocês essa oportunidade e eu quando fui presidente da Câmara, eu estava dizendo aqui no início que a gente estava tentando resgatar, não é o que vocês estão fazendo aqui hoje, a memória, mas resgatar alguns companheiros vereadores que já tinham sido 2, 3 mandatos na Câmara Municipal, que estavam no esquecimento. Então isso aí é muito importante, porque essas pessoas, nós quando estamos na Câmara Municipal, a gente esquece de tudo, e só pensa em ser vereador, só pensa em ter esse mandato para beneficiar a população. Então, isso é muito importante de vocês estarem chamando, resgatando e trazendo aqui os políticos antigos que todos nós gostamos de ser acariciados. Nós na prefeitura exigimos que o loteador faça todo um elenco de melhoramentos. Só que ele não consegue fazer e abandona o lote de qualquer maneira, e a prefeitura vai ter que fazer isso depois. Eu creio que uma política de fazer antes, ajudando o loteador, não que ele vai ganhar em cima da prefeitura, mas que a gente controle o preço, seria uma política que ia permitir realmente dar um lote urbanizado. Verdade, Júlio, há uma preocupação de não se permitir o desenvolvimento da atividade econômica com a vinda de novas indústrias. Há um tempo se disse que inexistia a energia elétrica, quer dizer, a falta de energia elétrica. Todos sabemos que a atual companhia concessionária é uma empresa particular da família ARP, que detém a hegemonia e o comando da empresa Fábrica de Rendas ARP, por exemplo. Por exemplo, há um tempo a Bangu quis ir para Friburgo, não foi possível. A Sudantex quis ir para Friburgo e não foi possível. Vir para Friburgo não foi possível. Então o que nós precisamos fazer? Monopólio, né? Nós precisamos abrir esta economia